Olá, professor. Agora eu e o Tiago iremos apresentar o seminário nesse vídeo. Ao longo dos anos, diferentes pensadores tentaram explicar como o universo funciona e como os corpos se movem. Antes mesmo da ciência moderna existir, as explicações eram baseadas principalmente na filosofia e na observação simples da natureza. Um dos principais e mais influentes pensadores foi Aristóteles, que viveu na Grécia Antiga aproximadamente no século IV a.C. Aristóteles acreditava que a Terra estava parada no centro do universo e que todos os astros giravam ao seu redor. Esse é o modelo que ficou conhecido como geocentrismo. Além disso, Aristóteles defendia ideias sobre o movimento que seriam aceitas por quase 2000 anos. Ele dizia, por exemplo, que objetos mais pesados caíam mais rápido do que objetos mais leves. Como naquela época não existiam experimentos precisos, muitas dessas ideias eram aceitas sem testes científicos rigorosos. Durante a Idade Média, as ideias aristotélicas foram fortemente apoiadas pela Igreja Católica e pelas universidades europeias. Questionar essas teorias era algo difícil, porque elas já eram consideradas verdades estabelecidas. No século XVI, surgiu uma nova proposta apresentada por Nicolau Copérnico. Copérnico afirmava que o Sol, e não a Terra, estava no centro do sistema. Nesse modelo, chamado de heliocentrismo, a Terra girava em torno do Sol juntamente com os outros planetas. Essa ideia representava uma mudança enorme na forma como as pessoas enxergavam o universo. Porém, inicialmente, muitos cientistas e religiosos rejeitaram o heliocentrismo porque ele contrariava tradições antigas e interpretações religiosas da época. Algumas décadas depois, surgiu Galileu Galilei, que teve um papel fundamental na defesa dessas ideias. Galileu aperfeiçoou o telescópio e começou a realizar observações astronômicas muito detalhadas. Ele conseguiu, por exemplo, observar crateras na Lua, manchas solares e luas orbitando Júpiter. Essas descobertas mostravam que nem todos os corpos celestes giravam ao redor da Terra, fortalecendo as ideias de Copérnico. Além disso, Galileu passou a utilizar experimentos em matemática para estudar os movimentos dos corpos. Isso foi revolucionário, porque marcou a transição entre a filosofia natural antiga e a ciência moderna baseada em testes experimentais. As descobertas de Galileu causaram grande controvérsia. Muitas pessoas ficaram impressionadas com suas observações, mas outros acreditavam que suas ideias ameaçavam o conhecimento tradicional. A Igreja Católica, portanto, acabou entrando em conflito com Galileu, principalmente por conta da sua defesa do heliocentrismo. Em 1633, ele foi julgado pela Inquisição e obrigado a negar publicamente suas ideias. Depois disso, permaneceu em prisão domiciliar até sua morte. Mesmo enfrentando oposição, os estudos de Galileu influenciaram profundamente a física e a astronomia. Seu trabalho abriu caminho para que cientistas posteriores, como Isaac Newton, por exemplo, desenvolvessem as leis do movimento e a gravitação universal. Dessa forma, a perspectiva histórica mostra uma grande evolução do conhecimento humano, desde as explicações filosóficas de Aristóteles, passando pelo modelo heliocêntrico de Copérnico, até o método experimental de Galileu, até mesmo com Isaac Newton e a física moderna. Tudo isso constrói a ciência como conhecemos hoje. Então, agora eu vou falar um pouco mais sobre a lei da inércia. A lei da inércia, ela foi experimentada por Galileu Galilei em um dos seus vários experimentos. Galileu Galilei utilizou de rampas e retas juntamente com uma esfera para poder realizar os seus experimentos. Basicamente, ele soltava uma esfera de uma determinada altura através de uma rampa e essa esfera percorria um caminho subindo por outra rampa. Ao subir por outra rampa, a esfera ela só para quando ela alcança uma altura similar da qual ela foi solta. Quando Galileu Galilei diminui a inclinação da rampa, fazendo com que a esfera percorra um caminho maior, ele percebe que ainda assim a esfera só para quando atinge uma altura similar, mesmo que ela tenha percorrido uma trajetória maior. A partir disso, Galileu Galilei define que se não houver uma inclinação, ou seja, se não houver uma altura a ser subida, a esfera ela vai continuar em movimento indefinidamente. Entretanto, quando ele realiza esses experimentos, soltando a esfera e fazendo com que ela se mova em uma linha reta, ele percebe que eventualmente a esfera para, como é de conhecimento comum de todo mundo. A partir disso, ele parte para estudar os motivos pelo qual a esfera parou. Se antes o fator determinante para a esfera finalizar o seu movimento era a altura que ela alcançava, agora nós temos outro fator que não está explícito no experimento. Eventualmente, Galileu Galilei decide deixar a superfície que a esfera percorre, ou seja, a rampa e o chão, mais lisa
E, ao fazer isso, ele percebe que a esfera percorre uma distância cada vez maior quanto mais ele deixa a superfície lisa. Sendo assim, nós podemos entender que existem dois fatores determinantes nesse experimento que definem o movimento da esfera: a altura que a esfera percorre e alguma força que é feita quando a esfera se locomove pela superfície. Hoje nós entendemos essas duas forças como a força gravitacional e a força de atrito. Futuramente, Isaac Newton também vai realizar experimentos sobre a lei da inércia e formular as suas famosas leis. Assim, a gente tem uma definição mais formal sobre a lei da inércia. Basicamente, a lei da inércia diz que um corpo em movimento tende a permanecer em movimento a menos que uma força seja feita sobre ele. Como nós podemos ver no experimento de Galileu Galilei, havia a força de atrito e a força gravitacional que estavam parando a esfera no seu movimento. Estendendo esse raciocínio, nós também podemos dizer que um corpo tende a permanecer parado a menos que uma força o coloque em movimento. Então, a força gravitacional no experimento de Galileu não era só um fator de desaceleração, mas também era um fator de aceleração daquela esfera, uma vez que ela era solta de uma determinada altura. A partir disso, nós podemos formular vários outros conceitos, como, por exemplo, a força gravitacional, ela depende majoritariamente da altura que o objeto é solto, uma vez a força gravitacional ela é conservada, uma vez que o objeto somente sobe a altura equivalente à altura que ele foi solto, ou seja, a força que a gravidade faz sobre a esfera se mantém constante até o momento que ele começa a subir, onde a gravidade agora tem uma força que desacelera o movimento, proporcional à força que foi feita para acelerar a esfera, fazendo com que ela pare em uma altura semelhante. Assim, a lei da inércia também nos mostra que o movimento ele é conservado. A força, a energia de movimento, digamos assim, é conservada sem que haja, a não ser que haja uma força sendo feita contrária. Esses experimentos foram recebidos com muito receio pelas pessoas da época, porque não havia nenhum modo fácil de se mostrar isso. Afinal de contas, não existiam carros nem aviões. A gente sabe que um carro, quando ele empurra o nosso corpo para frente, nós continuamos em movimento, uma vez que se nós nos inclinarmos para frente, a não ser que o carro dê um tranco, um acelero, a gente não vai ser jogado para trás de volta para o banco. Então, o nosso corpo ele continua se movimentando para frente juntamente com o carro. O mesmo equivale para aviões, que viajam em uma velocidade extremamente mais alta do que um carro. A melhor forma de provar utilizando esses métodos seria um exemplo de um barco ou de uma bola. Quando nós estamos caminhando e jogamos uma bola para o alto, essa bola ela tende a acompanhar o nosso movimento e cair numa posição relativa à nossa, equivalente da qual ela foi arremessada. Na questão de um barco, a mesma coisa. Se nós jogarmos uma bola para cima enquanto estamos parados em um barco, a bola vai viajar junto com o barco, dando a impressão de que ela caiu no mesmo ponto que a gente jogou ela. Só que é muito difícil você provar isso na época, principalmente porque os barcos, por estarem sob o efeito das marés, eles não têm uma velocidade constante. Então seria muito fácil uma onda acabar desacelerando o barco abruptamente e acabar refutando, entre aspas, a lei que Galileu propôs. Agora, vamos falar sobre corpos em queda livre. Como já foi dito antes do Galileu, a maioria das pessoas acreditava nas ideias de Aristóteles sobre a queda dos corpos. Aristóteles afirmava que objetos mais pesados caíam mais rápido do que objetos mais leves. Essa ideia foi aceita durante séculos sem muitos testes experimentais, simplesmente porque pela noção intuitiva das pessoas. Galileu começou a questionar isso. Ele acreditava que a ciência precisava ser baseada em observações e experimentos reais. Então ele mesmo decidiu estudar cuidadosamente o movimento dos corpos em queda. Segundo uma história bastante conhecida, Galileu teria soltado objetos de massas diferentes do alto da Torre de Pisa para comparar o tempo de queda.
Embora não exista prova completa de que esse experimento realmente aconteceu dessa forma, ele representa bem as ideias que Galileu defendia. O mais importante é que Galileu, de fato, realizou vários experimentos usando planos inclinados. Ele fazia esferas rolarem por rampas inclinadas para diminuir a velocidade do movimento e conseguir medir melhor o tempo. Na época, ainda não existiam instrumentos modernos para medições precisas do tempo. Com esses experimentos, Galileu percebeu que os corpos aumentavam sua velocidade durante a queda, ou seja, ele sofreu aceleração. Ele também concluiu que, sem a resistência do ar, objetos de massas diferentes caíam praticamente ao mesmo tempo. Tudo isso foram descobertas revolucionárias para a física. Significava que a massa não era o principal fator que determinava a velocidade da queda dos objetos. Galileu também observou que a distância percorrida durante a queda aumentava cada vez mais rapidamente com o tempo. Isso mostrava que o movimento não acontecia em velocidade constante. Hoje sabemos que a gravidade da Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que a velocidade de um corpo em queda aumenta cerca de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Os estudos de Galileu sobre a queda livre foram fundamentais para o desenvolvimento da mecânica. Mais tarde, Isaac Newton utilizou essas ideias para formular as leis do movimento e da gravitação universal. Além disso, os experimentos de Galileu mostravam a importância do método experimental na ciência. Em vez de simplesmente aceitar ideias antigas, ele testava suas hipóteses e publicava seus resultados. Atualmente podemos observar exemplos de queda livre em diversas situações do cotidiano, como frutas caindo de árvores, gotas de chuva e objetos derrubados no chão. Um exemplo moderno muito famoso ocorreu na Lua, durante a missão Apollo 15. Um astronauta soltou simultaneamente um martelo e uma pena. E como não havia resistência do ar, os dois objetos tocaram ao mesmo tempo, confirmando as ideias de Galileu. Todas essas descobertas ajudaram a transformar completamente o estudo do movimento e continuam sendo ensinados até hoje pela física. Isso mostra a importância do estudo de Galileu. O que todas as ideias deles mudaram na ciência moderna e mostra como a compreensão desse tipo de movimento foi melhorando durante a história. Além disso, isso evidencia o domínio da ciência pelos humanos, que agora passavam a entender melhor sobre a gravidade e sobre os corpos em queda livre. Então eu vou falar do movimento de projéteis. O senso comum, ele faz a gente pensar que quanto mais rápido um projétil é arremessado, mais devagar ele vai cair. Entretanto, as coisas não são bem assim. Quando a gente estuda o movimento de um projétil, a gente pensa nele em dois movimentos separados, um na vertical e um na horizontal. Isso quer dizer que a velocidade na vertical é independente da velocidade na horizontal e vice-versa. A partir disso, a gente entende que horizontalmente um projétil arremessado vai cair equivalente a um projétil que não foi arremessado. Se a gente soltar uma esfera de uma determinada altura e arremessar ao mesmo tempo outra esfera dessa mesma determinada altura, ambas irão atingir o solo ao mesmo tempo. Você pode enxergar isso melhor olhando a animação do vídeo, onde a esfera arremessada segue tanto na vertical quanto na horizontal uma trajetória equivalente a esferas que não estão sob o efeito da gravidade ou sob o efeito da velocidade horizontal. Utilizando essa lógica, nós podemos parar para analisar o movimento orbital, onde um corpo. A partir disso, nós podemos estudar o movimento orbital. A gente sabe que a Terra tem uma curvatura. Isso significa que se a gente se mover horizontalmente sem alterar nossa posição na vertical, o chão vai se afastar cada vez mais da gente. Entretanto, isso não acontece porque há a força da gravidade, que puxa a gente sempre para perto do chão, fazendo com que nós nos movemos de acordo com a curvatura da Terra. Entretanto, o que aconteceria se
um objeto se movesse horizontalmente mais rápido do que o que aconteceria se um objeto se movesse horizontalmente tão rápido que o chão se afasta dele mais rápido do que a gravidade consegue aproximar ele. Nesse caso, acontece o que nós conhecemos como movimento orbital, ou seja, o objeto está orbitando a Terra. Isso significa que ele está constantemente caindo, só que o chão se afasta dele mais rápido do que ele se aproxima do chão, fazendo com que ele mantenha sempre a queda. Esses conceitos foram primeiramente formulados por Galileu Galilei. Ele fez vários experimentos com o movimento de projéteis e definiu algumas leis que são seguidas na trajetória de um projétil. Entretanto, isso sofreu uma óbvia resistência, porque é algo extremamente difícil de ser comprovado na época que ele fez os seus experimentos. Assim, durante anos, os experimentos de Galileu foram ignorados. Esses dois movimentos que nós estudamos, que foi o da queda livre e do movimento de projéteis, eles também entram dentro da seguinte classificação: o movimento em uma e duas dimensões. Essa classificação da física depende da direção em que o objeto se move. O movimento em uma dimensão ocorre quando o corpo se desloca apenas em linha reta. Nesse caso, existe uma direção de movimento. Um exemplo simples é um carro andando em uma estrada em linha reta, ou um elevador subindo e descendo. Nesse tipo de movimento, normalmente analisamos as grandezas como posição, velocidade, aceleração e tempo. Quando a velocidade permanece constante, temos o chamado movimento retilíneo uniforme. Quando a velocidade muda ao longo do tempo, temos o movimento acelerado ou desacelerando. Galileu estudou bastante esses movimentos usando planos inclinados. Seus experimentos ajudaram a entender como os corpos aceleram naturalmente devido à gravidade. Já o movimento em duas dimensões acontece quando o corpo se move em mais de uma ao mesmo tempo. O exemplo mais conhecido é o lançamento de projéteis, que foi o que a gente já viu. Quando o objeto é lançado, ele possui um movimento horizontal e um movimento vertical, ocorrendo simultaneamente. O movimento horizontal geralmente acontece com velocidade constante, enquanto o vertical sofre aceleração por conta da gravidade. A combinação desses dois movimentos produz a trajetória curva chamada de parábola. Um exemplo simples é jogar uma bola para frente. Enquanto ela avança horizontalmente, também sobe e desce devido à gravidade. Galileu foi um dos primeiros cientistas a perceber que os movimentos horizontal e vertical podiam ser estudados separadamente. Essa foi uma ideia extremamente importante para o desenvolvimento da física que conhecemos hoje. Hoje, portanto, o estudo do movimento em duas dimensões é utilizado em várias áreas, como a engenharia, que é o nosso caso, mas também nos esportes, na astronomia e na tecnologia militar. Nos esportes, por exemplo, os jogadores calculam, geralmente intuitivamente, trajetórias em chutes, arremessos e lançamentos. Na engenharia, cálculos semelhantes são usados para construções de projetos, para garantir que eles vão se movimentar do jeito que é esperado. Outra aplicação importante está na aviação. Aviões precisam considerar diferentes componentes de movimentos para realizar os voos de forma mais segura e eficiente possível. Além disso, satélites e lançamentos de foguetes usam princípios do movimento em duas dimensões e também em três dimensões para se deslocarem precisamente no espaço. Os estudos que foram iniciados por Galileu permitiram que cientistas posteriores desenvolvessem fórmulas matemáticas capazes de prever trajetórias e movimentos com grande precisão. Atualmente, essas são as ideias que compõem toda a base da mecânica clássica e continuam sendo fundamentais para o entendimento do movimento dos corpos em todas as áreas. Dessa forma, o trabalho de Galileu, Copérnico
E Aristóteles ajudou a transformar a ciência em uma ciência baseada em observações, experimentos e cálculos matemáticos, não esquecendo de todas as conclusões do passado, mas evoluindo as ciências conforme os anos. E esse é o fim da nossa apresentação de física. Muito obrigado pela sua atenção, professor.